sou Vinícius Braz, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje para a gente iniciar, para você, aluno do terceiro ano, a nossa sequência de aulas em meio a essa pandemia. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre saúde coletiva. Então, essa primeira aula, então, nós vamos ver definir o conceito de saúde e compreender os principais indicadores de qualidade de vida. É importante, então, a gente fazer essa introdução sobre o conceito de saúde, sobre os indicadores de qualidade de vida, para a gente entrar nas principais doenças que vai acometer a nossa população hoje. Nossa primeira perguntinha, então, para a gente iniciar a nossa aula, vai ser: o que é saúde? Será que eu posso medir saúde? Eu consigo medir ela? Para a gente ver a relação, o conceito de saúde, gente, ela vai ser bem difusa e vai mudar ao longo da história. A gente sabe que na linguagem comum, saúde e doença, elas são efeitos opostos. Se eu estou doente, significa que eu não estou com saúde. Se eu não estou doente, significa que eu estou ótimo de saúde. E um corpo saudável é aquele que vai o quê? Funcionar adequadamente. Mas o que seria esse funcionar adequadamente? Né? Então, a gente vai ter que saber. E o corpo doente é o que apresenta o quê? Alteração metabólica ou alguma enfermidade. Então, se eu tenho um distúrbio metabólico pequenininho no meu corpo, eu estou doente? Será? Então, a gente vai ver isso e decifrar ao longo dessa aula. Para a gente, então, começar a ver e entender esse conceito de saúde, eu tenho que saber que saúde e doença, elas vão variar de acordo com os povos e de acordo com a história, tá? Existiam alguns povos, principalmente os indígenas, elas acreditavam que doença era o quê? Castigo divino. Se eu estou doente, algum Deus, ele está com raiva de mim, eu fiz algo, então é um castigo divino. Ou outras culturas, outros povos acreditam, ou acreditavam, tem uns que ainda acreditam, que é a presença de maus espíritos. Então, se eu estou doente, é sinal que eu tenho um espírito ruim no meu corpo e eu preciso de fazer algum ritual, de fazer algo para que possa tirar esse mau espírito. E quando eu tiro esse mau espírito, eu estou curado. Pode ser também desequilíbrios energéticos, né? Então, por isso que você vai em alguns rituais, tem lá as pedras energéticas e tudo mais, para equilibrar a sua energia. Alguns povos também acreditam nisso. E o conceito de saúde que mais vai se adequar ao que a gente sabe hoje é o lá da Grécia Antiga, que vai tratar a saúde e doenças através de concepções fisiológicas e racionais, não associando ao mítico religioso. Então, os gregos, eles acreditavam que a saúde, se você estivesse doente, é alguma alteração fisiológica do seu corpo. Seu corpo não está funcionando bem. E não mítico, religioso, não que você está com algum mau espírito ou com energia ruim. Em 1948, criado então pela ONU, a OMS, ou Organização Mundial da Saúde, ela foi criada com o principal objetivo de estabelecer as direções de pesquisa, elaborar normas sanitárias, fundamentar políticas públicas, prestar apoio técnico e observar as condições de saúde no mundo. Em meio a essa pandemia que a gente está vivendo hoje, né, vem muito falar de OMS, o diretor da OMS falou isso, o diretor da OMS declarou estado de pandemia. Então, ela vai ser o que? A nossa autoridade máxima em saúde no mundo inteiro é a OMS. E ela vai coordenar projetos que vão visar combater, prevenir e tratar as principais doenças que vão acometer a população hoje em dia. Como é o caso, malária, AIDS, leishmaniose, dengue, Covid-19, igual a gente está vivendo. Tudo isso, então, que a OMS vai estar discutindo e vai estar fazendo ações, além do que também outras doenças que não são infecciosas, digamos assim, como diabetes, hipertensão. Tudo isso a OMS vai estar relacionando e vai estar tratando, né? Elaborando estratégias de prevenção, de combate e de controle. Bem, por isso, então, nós vamos vir para o Brasil, onde, em 1988, a gente tem o quê? A Constituição Federal nossa,
diante disso, a OMS fala que é obrigação do Estado assegurar saúde aos seus cidadãos. Feito isso, em 1988, a gente tem, então, a Constituição Federal, onde fala, lá no seu artigo 196, que saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, quando a gente fala que saúde é direito de todos e é obrigação do Estado assegurar isso, gente, a gente está falando em quê, então? Que o SUS é uma política pública de saúde, onde vai dar acesso igualitário para todos os cidadãos do nosso país. E isso foi graças ao quê? À OMS, onde esse conceito de saúde e desses deveres de cada pessoa na sociedade, de cada entidade governamental na sociedade, fez com que criassem, então, esse modelo que a gente vê hoje aqui no Brasil, que é o SUS. Daí, então, a gente tem um conceito de saúde, que a gente vai estar utilizando aquele conceito que a OMS fala, que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, quando a gente fala isso, bem-estar físico, mental e social, o que eu estou falando disso? O que isso tem a ver com a saúde? Quando eu falo em bem-estar físico, eu estou falando de quê? Ausência de doenças, acesso a saneamento básico, alimentação saudável, moradia adequada. Tudo isso vai estar contribuindo para o quê? O meu bem-estar físico. Aspecto mental, eu estou falando de saúde psicológica, né? Onde pessoas que vão viver situações de estresse prolongado. Exemplo, eu trabalho em um ambiente sem nenhum equipamento de proteção individual, onde tem um barulho constante. Então, eu fico ali 8 horas diárias, 5 vezes por semana, ouvindo aquele barulho todo dia. A minha saúde psicológica pode estar afetada. Então, o meu aspecto mental entra aqui. Além do que, trânsito. Quem vive em cidade grande, pega trânsito para ir trabalhar, pega trânsito para voltar do trabalho, pega trânsito para ir a qualquer lugar. E isso vai fazer com que o psicológico da gente possa se abalar ou não. E o aspecto social, que vai ser acesso à educação, serviços de saúde de qualidade. Então, gente, quando a gente vê esse conceito de saúde, é um conceito bem mais amplo do que simplesmente eu estar doente ou não estar doente. São os conjuntos de fatores que vão definir a saúde da pessoa. E aí, a gente pode falar que saúde é sinônimo de qualidade de vida. Se eu tenho uma saúde profissional, eu trabalho em um ambiente sadio, eu tenho uma saúde física boa, uma saúde social, emocional, mental e até mesmo a espiritual, que vai contribuir com a minha saúde psicológica, se a gente for pensar através dessa lógica, eu estou falando o quê? Que eu estou tendo uma qualidade de vida. Se eu tenho uma boa qualidade de vida, eu posso falar que eu estou o quê? Bem de saúde. E aí, a gente tem o quê? Medir saúde. Como que eu posso medir saúde? Com vários indicadores que vocês viram lá na geografia, índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de incidência de uma doença, taxa de prevalência de uma doença, índices educacionais, essas provas que todos os alunos fazem, né, que o governo federal manda e o governo estadual manda. Isso vai contribuir para indicadores educacionais e vai contribuir também para medir a qualidade de vida e afetar lá na qualidade, para medir o índice de saúde, porcentagem de saneamento básico, dentre outros fatores. Trouxe aqui para a gente um exemplo clássicozinho aqui, que vai ser o quê? Um mapa, onde vai mostrar o índice de desenvolvimento humano dos municípios do Brasil em 2010. A gente sabe que é uma escala de 0 a 1, onde quanto mais próximo de 1, melhor significa esse índice de desenvolvimento.
Então, isso aqui tem como base. Quando eu falo em taxa de natalidade, significa a taxa de pessoas que nascem, de mortalidade, taxa de pessoas que morrem, e aí a gente faz aquela estimativa de idade, de quantos anos a pessoa está morrendo, com quantos anos, né, a pessoa está tendo filho. Eu falo taxa de incidência de uma doença, eu pego em uma determinada população e começo a localizar e a quantificar, numerar cada caso. Quantos casos? Então, qual é a incidência dessa doença? Prevalência é a duração dessa doença. Os índices educacionais nós já falamos e a porcentagem, quantas pessoas têm acesso ao saneamento básico. Feito isso, eu tenho aqui então um mapa onde o Instituto de Inteligência Econômica, ele fez em 2013, pegou vários quantitativos sociais, vários índices desses que eu falei, e fez esse mapa, gerando então a qualidade de vida mundial. Se qualidade de vida é sinônimo de saúde, então eu posso falar aqui, então tá aqui, ó, quanto mais verdinho for o país, mais o quê? Qualidade de vida, mais saúde, entre aspas, ele vai ter. E esses aqui que estão em cinza, gente, significa que não teve indicadores suficientes para estar fazendo o teste. Tá? E quanto mais vermelho, mais escuro, ele vão ser as piores qualidades. Os que estão em laranja para amarelo vão ser aqueles que estão em meio termo. Mas como que isso, então, a gente vai estar contribuindo para a saúde? Por exemplo, se eu tenho uma baixa taxa de saneamento básico, mais doenças eu posso adquirir. Doenças que são de veiculação hídrica, por exemplo, como cólera, como esquistossomose, dependendo. Se eu tenho, então, não tenho uma boa taxa de escolaridade, um bom índice de escolaridade, o que isso pode me acometer? Se eu tenho uma grande quantidade de pessoas que são analfabetas, elas não sabem ler e escrever, elas vão poder comprovar determinadas fontes de pesquisas, elas vão poder ter informações de um determinado produto? Não, então isso vai o quê? Diminuir essa qualidade, consequentemente, o acesso à saúde daquela pessoa. Vamos fazer uma questãozinha do Enem aqui? Os efeitos do exercício físico na redução de doenças cardiovasculares são bem conhecidos, aumentando, por exemplo, a tolerância a infartos em comparação com indivíduos sedentários, visando ganho de força, de massa muscular e perda de gordura. Verifica-se o uso de anabolizantes por alguns esportistas. Em uma pesquisa com ratos, confirmou-se a melhoria da condição cardíaca em resposta ao exercício, mas verificou-se que os benefícios do exercício físico são prejudicados pelo uso de anabolizantes, como decanoato de nandrolona, aumentando a área cardíaca afetada pelo infarto. Tá? Então, gente, o que esse enunciado nos traz? É que a prática de a qualidade de vida, uma vida que não seja sedentária, e alertando aqui o quê? Sobre aumento de infartos comparados com os indivíduos sedentários e o uso de anabolizantes por alguns esportistas. Aí pergunta, qual gráfico vai representar os resultados desse estudo? Como então que a gente vai saber isso? Vamos analisar esse primeiro gráfico aqui. Eu estou falando que o indivíduo sedentário sem anabolizante, ele tem uma área de infarto quase que em torno de 20%. O sedentário com anabolizante, a área de infarto dele vai subir. A pessoa que pratica exercício físico sem anabolizante, ela tem uma área praticamente igual com o sedentário sem anabolizante. E exercício com anabolizante, ela sobe um pouco, mas é menor. Olha o gráfico B, inverte. Primeiro alto, segundo mais alto ainda, terceiro o mais baixo e o quarto um pouco mais abaixo que o primeiro. A letra C, ele está fazendo alto, mais alto ainda, desce e vai descendo até o exercício com anabolizante. A dela faz uma onda onde a maior área vai ser o sedentário sem anabolizante, a menor área vai ser o com anabolizante, exercício sem anabolizante fica no meio termo e um pouquinho
o exercício com anabolizante, até chegar na última, que é sedentário sem anabolizante. Ela fica igualado com o exercício físico sem anabolizante. A sedentário com anabolizante é o mais alto e o menor é o exercício com anabolizante. O que a gente vai ter que avaliar nisso? Primeira coisa, a gente sabe dos anabolizantes. Anabolizantes, eles vão ser prejudiciais à saúde. A gente vê isso completamente em jornais, revistas, internet, o prejuízo à saúde que isso causa. Então, consequentemente, aquelas pessoas que fazem exercício físico com o anabolizante, elas vão ter o quê? Uma área de infarto menor. Então, aqui, ó, no gráfico B, o que eu vou observar? Que a área de infarto, ela vai ser maior com o uso de anabolizante em ambas as hipóteses, o que não ocorre nos demais gráficos mostrados. Então, vamos voltar aqui no gráfico. Olha aqui o que eu falei. Não pode. Consequentemente, então, aquilo que eu falei, ó, que a área de infarto, se ela aqui ela é maior com o uso de anabolizante, ela tem que ser o quê? Menor. Qual gráfico, então, vai ser o ideal aqui? O gráfico da letra D é que vai nos corresponder certinho com a nossa figura. Então, pessoal, é isso. Até a nossa próxima aula, que nós vamos dar sequência a esse conceito, então, de saúde e as principais doenças que vão acometer a população. E lembre-se que hoje a gente viu o conceito de saúde, o que é saúde e o que é doença, a qualidade de vida, que saúde é sinônimo de qualidade de vida, e que, para medir qualidade de vida, eu tenho vários índices que vão nos auxiliar e vão ter esses indicadores. Índice de desenvolvimento humano, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e entre outros que vão ser estudados na geografia também, que é um contexto de interdisciplinaridade. Na próxima aula, como eu falei, a gente vai ver as principais doenças. Então, pessoal, até a próxima.